O assunto de hoje é sobre a morte de Jesus na cruz. A morte de Jesus na cruz foi desejada pela vontade de Deus? Vamos examinar isso através das palavras e das ações dos discípulos de Jesus que estão registradas lá na Bíblia. Havia um unânime e evidente sentimento entre os discípulos referente à morte de Jesus. Eles estavam agoniados e estavam indignados. Estevão, por exemplo, ele inflamou uma indignação tão grande pela ignorância e a descrença dos líderes judeus que ele condenou suas ações, chamando eles de traidores e de homicidas. Isso está lá registrado na Bíblia. Desde então, os cristãos também compartilham esse mesmo sentimento dos discípulos do tempo de Jesus. Então, se a morte de Jesus fosse a vontade da providência de Deus, eles não deveriam ter ficado tão indignados e nem agoniados com isso. Porque com essa ação, com essa situação, mostra que a morte de Jesus na cruz foi injusta e foi indevida. Podemos também examinar a partir do ponto de vista da providência de Deus a crucificação de Jesus, se ela era inevitável ou se era realmente a vontade de Deus. Analisando o quê? Deus chamou o povo escolhido a partir dos descendentes de Abraão. O que ele fez com esses descendentes? Ele os protegeu, ele os nutriu, e às vezes ele disciplinou através de tribulações, através de experiências. Deus enviou profetas nesse povo com a promessa e confortá-los, pela situação que eles passavam, e de que um dia ele enviaria o Messias. Ele os preparou tanto que fez eles edificar o tabernáculo, o templo. Então, todas essas ações era para ajudar quando o Messias viesse. Quando Jesus nasceu, Deus proclamou o seu advento. Ele enviou 3 magos, ele enviou Simão, Ana, João Batista, todos para testificar que Jesus era o Messias. Em particular, com respeito a João Batista, muitas pessoas sabiam que um anjo havia aparecido naquela época e testificado sobre a sua concepção. Os milagres que cercaram o nascimento de João Batista agitaram toda a Judéia. Além disso, a vida ascética de João Batista no deserto foi tão impressionante que muitas pessoas questionavam em seus próprios corações se ele não seria o Cristo. O propósito de Deus de trazer uma personalidade tão grande como João Batista era testemunhar Jesus como o Messias. E mais, de encorajar o povo judeu a acreditar em Jesus. Sendo que a vontade de Deus era fazer com que o povo judeu daquele tempo acreditasse que Jesus era o Messias, o povo judeu, que havia sido treinado para viver, como eu disse, pela vontade de Deus, deveria então acreditar nele. Se eles tivessem acreditado nele como Deus desejava, será que eles o enviariam para a cruz? Eles teriam causado esse prejuízo ao Messias que eles estavam esperando ansiosamente por 2000 anos? Entretanto, porque eles estavam contra a vontade de Deus e não acreditaram em Jesus, que ele era o Messias, ele foi crucificado.
devemos entender, portanto, que Jesus não veio para morrer na cruz. A seguir, examinemos as palavras do próprio Jesus para verificar se a sua crucificação era de fato a forma para realizar completamente a missão do Messias. As palavras de Jesus e as suas ações pretendiam engendrar crenças nas pessoas de que ele era o Messias. Por exemplo, quando as pessoas perguntaram para ele: o que devemos fazer para executar a obra de Deus? Aí Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que creia naquele que ele enviou. João 6:29. Um dia, quando eles estavam lamentando, Jesus estava lamentando sobre a descrença dos fariseus e que não havia ninguém que compartilhava o seu coração, Jesus então lançou tristemente um olhar sobre a cidade de Jerusalém. E ele lamentou pelo destino do povo judeu, a quem Deus havia amavelmente conduzido por 2000 anos. Jesus então profetizou que aquela cidade seria totalmente destruída e que não sobraria, não ficaria pedra sobre pedra. Ele apontou claramente que a ignorância do povo, dizendo o seguinte: vocês não conhecessem o tempo da sua visitação. São palavras de Jesus. Em outra ocasião também, Jesus lamentou a teimosia e a descrença do povo de Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas os que a ti são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como uma galinha junta os teus pintos debaixo de suas asas, mas não o quisesse. Mateus 23:37. Jesus também reprovou as pessoas que recusaram acreditar nele, mesmo sendo seus familiares, com as escrituras que testificavam sobre ele. Então ele disse assim, examinais nas escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim, mas não quereis vir até mim para terdes vida. João 5:39, 40. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Pois se creis em Moisés, creis em mim, porque de mim ele escreveu. João 5:43, 46. Quantos milagres e sinais Jesus executou em esforços desesperados para tirar as pessoas de suas descrenças. Contudo, até mesmo enquanto estavam testemunhando as obras maravilhosas de Jesus, os líderes religiosos encarneceram-se dizendo que ele estava possuído como Beelzebu. Em meio a tão miserável situação de Jesus, o próprio Jesus proclamou: mas se as faço, embora não me creia em mim, credes nas minhas obras, para que entendais que e saibais que o Pai está em mim e eu estou no Pai. João 10:38. Então, confrontando seus oponentes, ele severamente denunciou a sua hipocrisia. Através de suas palavras, ações, Jesus tentou então fazer o quê? Com que o povo acreditasse nele, porque era a vontade de Deus que eles o fizessem. Se eles tivessem seguido a vontade de Deus e acreditado em Jesus como seu Messias, então eles teriam ousado. Será que eles teriam ousado a mandar Jesus para a cruz? A partir dessas evidências, nós podemos deduzir que a morte de Jesus na cruz foi um infeliz resultado da ignorância e da descrença do povo naquele tempo. Isso não era necessário para ser a realização de uma missão como o Messias. Isso foi muito bem ilustrado pelas palavras de Jesus na cruz. Ele disse o seguinte: Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Se Deus tivesse originalmente predestinado Jesus para morrer na cruz, teria esperado seguir este curso como seu curso natural? Por que então ele orou 3 vezes: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas, não obstante, não faça a minha vontade, mas a tua? Na verdade, Jesus ofereceu aquelas orações desesperadas, porque ele sabia muito bem que sua morte quebraria a esperança de se alcançar o reino dos céus na terra. Isso seria um trágico desapontamento para Deus, que havia trabalhado tão longamente para realizar esta esperança através de todas as idades, desde a queda. Além disso, Jesus sabia que as aflições da humanidade continuariam sem alívio até o tempo da sua segunda vinda. Então Jesus sabia que se ele morresse na cruz, o povo iria aumentar a sua aflição, o seu sofrimento, também como iria aumentar a aflição e o sofrimento de Deus. Então Jesus disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando os israelitas perderam a fé em Moisés no caminho até Canaã, serpentes de fogo apareceram e começaram a matá-los. Deus ordenou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse em um poste, de forma que todos que olhassem para ela, para a serpente, poderiam viver. Semelhante à mesma história, Jesus previu que, devido à falha do povo escolhido, devido em não acreditar nele, a humanidade seria consignada ao inferno. Então ele previu que seria então pregado na cruz, como uma serpente de bronze, a fim de salvar toda a humanidade, concedendo a salvação para todos aqueles que olhassem para ele. E prevendo esta eventualidade, Jesus então proferiu esta profecia com um coração triste e magoado. Ou seja, igual aconteceu no tempo de Moisés, Jesus está dizendo que estava acontecendo no mesmo tempo que ele. Quando o povo judeu, lá no tempo de Moisés, perdeu a fé, serpentes de fogo começaram a matá-los. E quando Moisés levantou uma serpente de bronze, num poste, todos aqueles que olhavam para a serpente não eram mortos. A mesma história figurativa estava ocorrendo ali com Jesus. E para finalizar, uma outra indicação de que a morte de Jesus na cruz não era a vontade de Deus, mas ao invés foi devido à descrença do povo, é que Israel, depois da morte de Jesus, declinou após a sua crucificação, como Jesus havia profetizado de que o povo sofreria, não sobraria pedra sobre pedra. Essa indicação mostra também, como muitas outras, que não dá para me falar tudo aqui, que a morte de Jesus não era a vontade da providência de Deus.